Gente, eu tô completamente tomada por esse livro do René Daumal, O Monte Análogo, e é o único traduzido aqui em português e que a gente pode comprar no Brasil. Eu cheguei até ele porque o René ele faz um estudo sobre a linguagem e ele passa muitos anos na Índia e ele pensa a poesia hindu, a estética hindu. E esse livro é arrebatador, porque, bom, já o subtítulo, né? Romance de aventuras alpinas, não euclidianas e simbolicamente autênticas. Esse subtítulo já pega, né? Porque ele é enigmático, né? Aventuras alpinas não euclidianas, né? Assim, então, para a gente pensar essa geometria que não é bidimensional, né? Talvez uma geometria topológica, que é o que pensa, né, a teoria da psicanálise lacaniana, e simbolicamente autênticas, né? O subtítulo já é muito intrigante. E aí, quando a gente começa, primeiro assim, dá uma vontade súbita de escalar uma montanha, de subir uma montanha. Me remeteu quando eu tentei subir o Pico da Bandeira e fiquei lá no terreirão, no meio do caminho, e fiquei pensando que eu preciso fazer isso, né? O René Daumal, ele era escalador, né? Ele fazia alpinismo e ele é pego por uma doença, ele tem tuberculose e os médicos proibiram terminantemente que ele fizesse escalada, né? Então ele começa a escrever o Monte Análogo, né? Então ele faz essa escalada, ele sobe essa montanha simbolicamente, né? Então aventuras simbolicamente autênticas, né? Então ele tem muita propriedade sobre a montanha, ele começa falando sobre a montanha e tudo que ele fala é muito simbólico, a gente remete para as coisas da vida, então é como se a montanha simbolizasse o nosso percurso na vida, né? Assim, de que forma que a gente está apto ou não para esses desafios, para essa subida. E aí, enfim, começa uma aventura com 8 pessoas. A ideia é que existe um monte que é muito mais alto que o Monte Everest, mas que ele não fica visível, né? Assim, ele não fica acessível a todo mundo. É preciso então estar num ponto específico, né? Assim, então ele fala de uma luz curva em que ali é possível ver e adentrar esse outro continente em que haveria um monte análogo. É muito interessante porque ele faz essa ousadia simbólica, né? E ao mesmo tempo ele nos deixa em dúvida, assim, é, existiria mesmo? Ele acredita mesmo que existe esse monte análogo, né? Assim, então, as 8 pessoas que são escolhidas para entrar nesse barco, né, impossível, e procurar essa entrada, essa curvatura de luz que dá acesso ao monte análogo, né, assim, são pessoas especialistas, né, é, são linguistas, uma artista plástica, né, assim, que pinta montanhas, quer dizer, o tempo todo ele está jogando com esse poder da linguagem, né, então a gente fica sempre em dúvida em que medida aquilo é uma alucinação, é, uma, é um jogo de linguagem, é de fato alguma coisa que faz existir na realidade o monte, em que medida que a realidade ela é submetida à linguagem de alguma maneira, né? Assim, e o mais curioso, né? O livro encontra respaldo nos cientistas, né? Assim, posteriores, em muitas áreas do saber, né? Assim, então ele foi lido por grandes físicos, né? Assim, por músicos, artistas plásticos e influenciou muitas pessoas, né? Inclusive, se vocês não conhecem, né? A história da Biosfera 2 foi fortemente influenciada pela leitura do Monte Análogo do René Daumal. Se você não conhece, vai lá no Google e procura saber que é uma história muito impressionante, né? Então, o quanto que tem efeitos, né? Assim, inclusive esse efeito que é muito incrível, né? Assim, que é o mais incrível, que é o fato de que o Daumal morre no meio da escrita do livro. E ele deixa, não é assim, um capítulo inacabado, ele deixa a frase inacabada. O livro termina com uma vírgula. Então o livro termina ali
e nos deixa, né, assim, aqui eu tô dando, não é nenhum spoiler, né, assim, diferente do livro de Guimarães Rosa, né, Grande Sertão. Se você conhece o fim do livro, isso compromete muito, né, assim, a leitura do livro e a emoção que ele te traz, né. Então, é imprescindível que você não conheça o final. Nesse caso aqui, primeiro porque não tem final, porque o livro fica inacabado, né? Segundo, que é muito interessante a gente começar a subida dessa montanha sabendo que em algum momento ele vai nos deixar, né? Assim, e isso traz um impulso, assim, um movimento a mais, uma angústia, uma espécie de uma certa solidão mesmo, né? Eles nos deixam ali no meio da montanha. E aí, de novo, né, fazendo referência ao Grande Sertão, uma frase que é assim: Deus vem, guia a gente por uma légua e depois solta, né? É um pouco isso, né? O René Domal sobe com a gente essa montanha, né, assim, não euclidiana e simbolicamente autêntica, e nos deixa ali no meio do caminho, né? Assim, nos faz, nos obriga a subir essa montanha sozinhos, assim, e a construir o fim desse romance à nossa maneira. E que dá muita vontade, inclusive, de discutir com alguém que já leu o livro. Se alguém quiser ler o livro e discutir esse livro, eu quero muito saber, assim, porque como que cada um monta isso, né?